30 Minutos está de volta com um tema que, direta ou indiretamente, faz parte da vida de todos os seres humanos: o sexo. Para a psicanálise, o sexo está no centro do comportamento humano. Ele motiva a sua realização pessoal e, por outro lado, seus distúrbios emocionais mais profundos. Reina absoluto no inconsciente. Sigmund Freud, neurologista alemão que é considerado o pai da psicanálise, tornou-se polêmico ao lançar essa teoria em plena era vitoriana. Com o tempo, porém, o pensamento de Freud tornou possível a entrada do tema sexual em ambientes antes inacessíveis a este tipo de debate. Como uma série de dúvidas são vistas à luz da psicanálise? Nossa equipe foi conversar com a psicanalista Raquel Amin. Ela faz parte da Escola Brasileira de Psicanálise e exerce a profissão há 27 anos. Antes de mais nada, a gente precisa entender em que sociedade a gente vive, né? Para a gente poder entender todas as outras coisas. A gente vive uma sociedade que tem como premissa que é proibido proibir, que todas as pessoas têm direito a tudo e que todo mundo deve ser feliz intensamente, né? Então, quando as pessoas vão para a cama com as outras, né, eu acho que elas ficam tomadas por uma obrigação, quase uma obrigação, né, de um prazer excepcional, de um desempenho excepcional. Isso tudo atrapalha demais uma relação melhor, mais afetiva, enfim, que seja mais prazerosa para quem está envolvido. Os sociólogos dizem que a gente vive numa sociedade do excesso, né? E numa sociedade onde as pessoas têm uma tendência enorme a se exibirem o tempo todo. Todo e qualquer excesso é prejudicial, seja lá em que área for, né? Então as coisas, um prazer menor e possível, né, é sempre mais interessante. Esse imperativo, essa obrigação de ser feliz, né, de aproveitar tudo, de ter o prazer excepcional, isso impede os relacionamentos porque o nível de exigência fica altíssimo, né? Então, assim, todo relacionamento ele precisa de uma cota de tolerância, de paciência, e as pessoas hoje em dia elas não estão muito dadas a sacrifícios ou a ceder ou a ter tolerância com o outro. Isso complica demais um relacionamento. Ocorreram mudanças na nossa sociedade nos últimos 50 anos, mais ou menos, em que houve a entrada, né, dos contraceptivos no mercado e, com isso, uma maior liberdade sexual, né? E, com isso, também uma maior tolerância do sexo fora do casamento. E isso se estendeu aos mais jovens, né? Então, se por um lado existe o risco de uma sexualidade pouco cuidadosa, de muitos parceiros, de exposição, por outro lado, isso abriu para os jovens a possibilidade de conversarem com seus pais a respeito da entrada na vida sexual e a possibilidade desses pais de orientarem esses filhos, de levarem ao médico, de protegerem esses filhos, seja da contaminação de doenças, de gravidez fora de hora, enfim, está aí uma oportunidade aberta para os pais para cuidarem dos seus filhos da melhor forma possível. Eu acho que isso se enquadra mais uma vez nessa sociedade do excesso, nesse imperativo de um prazer sem limites e excepcional, né? Então, as pessoas acreditam que também o desempenho sexual ele tem que ser
extraordinário e excepcional e começam a tomar remédio à torto e à direito e acabam se prejudicando gravemente. A diferença do funcionamento psíquico entre homens e mulheres é uma questão teórica longa e complicada, né? Eu acho que, na verdade, o que se abriu com a nossa sociedade foi a possibilidade de também as mulheres serem infiéis. A gente sabe que alguns casamentos se mantêm por causa da infidelidade e outros terminam por causa da infidelidade. Isso depende dos parceiros, isso depende do acordo entre os parceiros. O amor, na verdade, ele demanda uma construção a longo prazo, né? Então, ele demanda, antes de mais nada, uma atração sexual pelo parceiro e uma vontade de projetos futuros, né? E, com isso, vai se construindo, né, com o tempo, uma relação baseada em projetos, em acordos, em cumplicidades, enfim. A atração e a paixão, na verdade, elas se misturam uma com a outra, né? Elas dizem respeito à vontade de sexo. Eu acho que a mais grave delas é a banalização da sexualidade e a erotização precoce das crianças. Na verdade, as crianças sempre pensaram sobre a sexualidade, elas sempre se perguntaram de onde vêm os bebês, qual a diferença entre meninos e meninas. Sigmund Freud se perguntava sobre isso desde o início do século passado, 1900. Não é o tema que muda, é a maneira como se lida com esse tema e a maneira como se responde ao tema. Daqui a pouco, como funciona o mercado dos filmes pornográficos no Brasil e no exterior. E 30 Minutos invade uma loja de produtos eróticos bem no centro de Teresópolis. Fique ligado, a gente volta já.